Oi, boa tarde, boa noite. Podemos agora ler o texto. Quem é Helena Inês? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que eu faço para o filme. Uma biografia, o lugar onde nasceu, aonde ela estudou, os filmes que ela fez. Será isso suficiente para dizer quem é Helena Inês? O amor que ela dedicou na vida a algumas pessoas. Será isso suficiente para se entender uma pessoa? Nasci na Bahia, sou nordestina, mulher e nordestina, tendendo duplamente para o marginal na sociedade, para o secundário, para o mal entendido. Eu nasci em plena guerra. Meus antepassados, por parte de pai, foram os engenheiros responsáveis pela construção do elevador Lacerda.
Meu avô materno fundou no interior da Bahia a cidade de Pojuca. Atualmente é uma das cidades mais violentas do Brasil. Meus pais eram muito amorosos. A minha mãe era uma santa. Quer dizer, pô, como é que Leninha tem uma mãe tão santa? Porque Leninha era bem endiabrada. Mas isso me fez ter uma ligação com os injustiçados. E é a eles que eu realmente amo. Meu pai foi meu companheiro de farras. Ingressei na alta sociedade baiana, no High Society. Fui convidada para um concurso de Miss Bahia. E os organizadores desse concurso, Diários Associados, me ofereceram para eu escrever uma coluna social. E aí eu assumi esse pseudônimo, Crista. Eu falava muito de artistas, de um grupo de artistas que eu estava naquele momento conhecendo, pintores, amigos meus. Então deu uma melhorada, assim, uma aliviada, né, de uma crônica social tradicional. E aí foi aberta a Escola de Teatro da Bahia e eu fui conhecer a Escola de Teatro. Imediatamente no teatro, de cara me identifiquei com a profissão, que jamais poderia ter sido outra. A de atriz, que naquela época também estava ligada ao que eu sempre fui, dançarina, canalizou esse movimento do corpo, sair do mundano para entrar na arte. A Escola de Teatro da Universidade da Bahia foi uma formadora de pensamento. Martim Gonçalves era o diretor da Escola de Teatro. Me deu possibilidades de brilhar em Salvador. Na faculdade de Direito, conheci Glauber, no dia do aniversário dele. Eu comecei a estudar teatro e ele era aluno da escola também, mas como ouvinte.
namoro muito ligado às nossas opções de vida, né, que estavam sendo tomadas naquele momento. Ele querendo dirigir filmes, eu querendo ser atriz. Eu aproveitei um prêmio que eu tinha ganho de Glamour Girl. O próprio presidente do banco que veio me dar o prêmio em pessoa. E eu falei para ele desse menino que era meu namorado, Glauber. E imediatamente assinou um cheque, o que deu para fazer bem o filme. Eu e Glauber nos casamos com 19 anos. Eu era atriz, era contratada na escola de teatro e ele era repórter policial. Um ano depois de casado, nasceu Paloma, minha primeira filha. Grande Feira, foi o primeiro longa-metragem. Glauber ia para o Rio, estava fazendo um filme, terminando Barra Vento. Eu fiquei em Salvador, morando com os sogros. O nosso casamento não poderia ser um casamento em que eu esperasse o marido descendo como se esperou Ulisses. Nesse momento, quando ele saiu de Salvador, ele teve também uma namorada, não só eu que tive um namorado. Mas a namorada dele seria totalmente aceitável. Mas meu namorado não. Meu namorado me tornava uma adúltera. Adúltera manda se matar. Foi uma separação litigiosa, mas sem divórcio. Existia, era desquite. Isso é extremamente mal visto por toda a sociedade local naquele momento. Zero direito para a mulher. Consequentemente, uma mulher perderia a guarda da filha, como muitas perderam. Eu fui escorraçada em Salvador, com 22, 23 anos de idade. A baianada tinha medo de mim. As senhoras da sociedade viravam a cara para o outro lado. Mas elas já não me suportavam de antes, elas estavam loucas para ir embora.
O Martim também saiu da Bahia, como eu, meio expulso. Nas paredes do bairro em que estava a escola do teatro ficaram cobertas com "vai embora, viado, saia, viado". Eu também era uma viada, igual a ele. Era uma artista. A artista também é viada. Segui para o Rio para seguir minha vida, né? Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 ariara, oh, oba, oba, oba. Você dirige? Não era um motivo para Glauber ir contra o filme muito fortemente. Eu perdi vários amigos com essa história dessa separação. Eu, Ney, não. Sempre foi meu amigo e me convidou para fazer esse filme. Coisas que a maioria das pessoas não tinham coragem. Basta a tristeza da minha terra para fazer a saudade crescer. Foi exatamente quando surgiram as ligas camponesas, em que eu participei das primeiras reuniões junto com Francisco Julião, advogado, grande coordenador das ligas camponesas. O analfabeto é um morto. Vocês têm que aprender a leitura para defender o direito de vocês. E tive essa incrível honra de participar do início das ligas camponesas, que vinham com muita força. Era o terror de Kennedy, deu todo o apoio possível ao golpe de 64 para destruí-las. Carne ficou no espinho, esperança ficou no caminho. Na época que eu era atriz, o CPC da Uni, meu cunhado, que era também militar, casado com uma irmã, mandou me revistar, porque ele acreditava que eu era um pombo-correio. Estava levando informações para cúpulas comunistas, etc., coisa que absolutamente não está acontecendo. Airlines announced the departure of flights 864, 854, 822 and 834 from Asunción and with destination to Rio de Janeiro, Lisbon, Paris, Frankfurt, Madrid. O negócio agora é na base do ato institucional. Inclusive a moça que vai também, ela e o cavalheiro.
Vamos repetir o que já se sabe, mas vamos repetir também. Já é a história do Brasil. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem Minha filha veio comigo de Salvador. Trouxe também uma babá, que cuidaria dela quando eu estivesse no teatro. E uma dessas noites, ela não estava. Foi levada de mim, por ordem do pai. Então foi tudo muito difícil e eu repito como Cocteau. Minha vida nunca foi fácil. Perdi a guarda da minha filha por ser atriz e trabalhar como atriz. Musa do cinema novo. Nunca me senti musa. Percebia que eu estava sempre criando um movimento para subsistir, para existir. Para ser. A importância do teatro em minha vida é absoluta. Conheci Júlio Bressani. Ele foi assistir uma peça de teatro que eu trabalhava. Se desenvolveu uma amizade, um convite para um futuro filme. Ele se apresentou como um fã e começamos a namorar. Foi um namoro cinematográfico, intenso, apaixonado. E também como se ambos soubéssemos que nós iríamos seguir nossas vidas com outras pessoas. Que iam ser mais definitivas em nossas vidas. O Rogério entrou em contato dizendo que gostaria de me conhecer. Levou o roteiro do Bandido. De
cara, aceitei e depois continuei a minha agenda, né, que era ir para Cuba, ir para o Festival de Berlim. Eu cheguei com o filme já na metade. Vida não é mole, não. Mole pro Matarazzo, pro Rockefeller. Tem que ser gato aqui de asa. Eu conquistei Rogério. 7 anos mais velha do que ele, né? A minha história que poderia ser dolorida para mim, ou para outro ser impossível de se associar. Tinha um casamento ruidoso, um outro de cinema muito internacional. Então, tinha um lado que era um atraso. Sou Ângela Carnioso, a ultrapoderosa inimiga número 1 dos homens. Nós não gostamos de gente. Minha paixão por você aumenta de 13 em 13 minutos. Houve uma certa criminalização, um pretexto para atacarem também a minha relação com o Rogério. Musa do cinema marginal. Esse foi mais difícil de eu aceitar totalmente. Eu fiz filmes livres, filmes independentes, mas não filmes marginais. Sou socióloga, ladra profissional, cientista louca. Mas meu maior sonho mesmo é misturar carne humana com Coca-Cola, ice cream, pipoca e chocolate. Com Rogério e Júlio Bressani, fiz a Bel Air e aí foram mais 7 filmes. O projeto era fazer uma série de filmes radicais, perigosos e que também modificariam o cenário cinematográfico do Brasil. O senhor repetiria, puxa, me disseram que essa gente era diferente, mas vai ser diferente assim em Bariloche. Cuidado, hein, moço, que a gente morde. Ah, é? Eu também mordo e não sou vacinado. Perdeu a chupetinha, né? Cadê a chupetinha? Bacana, né? Que barato! Vocês aí nessa galinhagem, a mamãe aqui se virando. Eu sou o presidente dessa pocilga e vou voltar com leite e pão pro povo! Aí, assim. Guitarra e o jeito! Foi um período também de grande solidariedade, altamente criativo. Estávamos sempre juntos. Na glória, começou a nossa história. Tá vendo, doutor? O lelele que ouve meu barracão. De manhãzinha eu não queria zanga, a nega enfesada veio rasgar a manga do meu blusão. Eu perdi a calma, doutor, e havia um castiçal. O turismo voltou a próxima, e a nega está no hospital.
maracajá, tamanho do melão. Cabe em minha mão, tamarindo, doce como mel, rapadura amarga como fel. Uma coruja, seja bem bonita, um bastão de amarelo e uma fita. Planetazinho vagabundo. Sistema solar é um lixo. Subplaneta. E a gente não traz, fica na mão, remão, remão. Eu sou uma pessoa que precisa atuar, ter outras vidas, ser outras pessoas, pensar de formas diferentes. Eu tenho uma necessidade de multiplicação. Crio situações com meu corpo. Fome, sede, dança. De Gomorra vieram seus bárbaros antepassados. Na primavera do ano 1080, Nicolau de Cusa estrupou uma princesa ocidental descendente de Gengis Khan, concebendo Davi. E Davi gerou Dom Fernandes, e Dom Fernandes gerou Diacuí. E Diacuí gerou o preto velho Zezinho da Perna Dura. E Zezinho da Perna Dura gerou Noel. E Noel gerou Edmilson. E Edmilson gerou Aristides. E Aristides gerou ela, Sônia Silk, a fera oxigenada. Era uma tomada política também, com nossas vidas e nossos corpos. Mil coisas me interessaram muito profundamente. Essa energia, né, de viver o mundo. Ontem sonhei com aqueles monstros malfeitores. De novo apareceram homens leopardos, homens cobras, cachorros de 7 patas, animaizinhos e todos os monstros contra nós duros. Um mundo de barreiras, proibições, inibições. Daqui pra frente você vai trabalhar pra mim. O dinheiro seu vai ser todo meu. A gente vai viver junto num barraco. Tá pensando que eu sou otária? O dinheiro é pra mim gastar, meu filho. Através dos nossos próprios esforços para fazer cinema, né? Ainda hoje eu vou me embora pra Candeia. Ainda hoje. Regime? Basta o que eu vivo. Que é isso? Dia desse eu acabo com a folga dessa mulher. Em 70 a coisa engrossou.
Éramos chamados de underground ou de grude. Os filmes sofreram uma marginalização dentro do Brasil. Não gosto de música alta em minha casa. Nós já estávamos sendo vigiados. Na minha casa tinham pessoas que ficavam na esquina, tinham entrado também no apartamento, fizeram uma revisão total de o que é que nós fazíamos, o que é que nós líamos, os nossos hábitos. Um período de corte de esperanças, né? O estado de violência, onde as pessoas desapareciam. Já se sabia o fim, desaparecer com os filmes e possivelmente com nós também. Daí essa imposição existencial, né, de tirar seu corpo fora desse terror. Londres foi uma bipolaridade, uma vivência intensa do swing London. O que havia de mais efervescente no mundo e uma saudade intensa do Brasil. Queria estar trabalhando lá, fazendo filmes lá. E no inverno, aí foi duro demais. Às 3 horas já era noite. Aí fomos para Marrocos. Da África do Norte, a travessia do Saara, outra aventura. Enquanto você está no meio dessa roda total de acontecimentos, você às vezes se sente perdida. Será que eu vou chegar a algum lugar?
porque essa atração enorme pelo deserto, né, em que escapamos vivos. A verdade é essa. Escapamos vivos. As dificuldades enormes. Nós estávamos muito avisados. Um país que não gostava dos artistas. A liberdade de expressão totalmente tolhida. Os seres humanos sendo chamados de elemento. E a ditadura continuando. Fomos para Salvador. Era o que podíamos fazer. Nos desenvolvermos interiormente para que as coisas melhorassem, se transformassem. Ficamos semi-escondidos por lá, tendo uma vida particular muito rica. Nasceu minha filha Sinai. E depois Jim. Em 1976, com a crise total que estava no cinema, vendi meu apartamento para fazer um filme. Interessante que meu nome não está como produtora do Abismo. Os anos 70 foram assim. E, de novo, uma forte introjeção. Eu queria entender mais a vida, precisei de uma outra reflexão. Relembrei de um mantra que estava no Hair, um espetáculo de teatro em que eu trabalhei. E mergulhei profundamente nessa viagem. Me tornei Lilavan Devidas.
aprendi várias coisas para o futuro e o presente. E durante anos dificílimos, fiz leitura de mãos, na quiromancia, e com isso pagava minhas contas. Eu tinha ouvido de um quiromante. Ele me disse: você vai voltar ao cinema. Isso é tão forte como você está aqui, em que você vai ter as rédeas. É um recomeço. Houve esse tempo que eu fui abduzida por outras atividades. Eu retomei tranquilamente a minha personalidade. A Selene Inês. Mr. Wells, when do you think the war will finish? What? I didn't get your question. When do you think the war will E interessante que eu tinha conhecido Orson Welles no Festival de Berlim, quando estive com o Padre Amoça. E ele falou do Brasil, falou de Grande Otelo, perguntou por ele, esse ator extraordinário. Grande Otelo. Foi bom trabalhar com Orson Welles, Dona Helena. Ele já conhece Vatapá, Caruaru, acarajé, fó, frutas tropicais. Sair dessa concentração interior para um trabalho no cinema era uma viagem. Você se lembra de mim? Não, senhor. É casada? Graças a Deus. Vamos. Ainda tem muito jogo. Nós temos que andar para frente e pensar em vertical. Recebi uma telefonema da Suíça para eu participar de um festival como homenageada. Foi minha primeira homenagem internacional. 33 filmes. Foi uma homenagem belíssima. E eu não entendia, só entendia pelo misticismo.
Flores que duram segundos, minutos, apenas dias. A natureza é a gente mesmo. Que nos leva além de nós mesmos. Comecei novas pesquisas sobre mim mesma. Pesquisas que levariam a um outro lugar. Depois dos 60 anos, eu fiquei extremamente interessada na direção de cinema. O desejo que surgiu de uma indignação. Esse foi o meu primeiro impulso para dirigir filmes. Tinha sido feito um container do Vitor Aconte para os moradores de rua, para pessoas numa situação sem teto. A prefeitura ia acabar com aquele espaço, então eu imediatamente tive vontade de filmar essa situação. Entrei em contato com os moradores locais e também com o Vitor Aconte, em Nova York. Rogério montou esse filme, como sempre, meio esperto, né, para o futuro, prevendo situações. Ele fez questão de montar muito rapidamente. Eu falei, mas para que tanta pressa, Rogério? Ele olhou para mim, olhou para mim e só não disse uma palavra, deixou um mistério. E o mistério existia, porque muito rapidamente, depois do filme ser feito, ele já não estava mais entre nós. Adeus, amor, eu vou partir. Ouça ao longe um clarim, mas onde eu for, irei sentir os teus passos. Estando em noite, estando a sós, ouvirei a tua voz. A luz que brilha em teu olhar, a certeza me deu de que pode afastar o meu coração do teu. No céu, na terra, onde for, viverá o nosso amor. Quando o Rogério faleceu, eu vi que seria imperdoável se eu não levasse à frente o roteiro que ele tinha deixado, que ele estava trabalhando, que era a volta do bandido da luz vermelha. Cada passo conta, fica na memória. A morte, atriz ou comparsa do meu drama. Pouco importa, pois todo drama é uma farsa. Não será tanto a minha vida que contarei, mas sim a de uma geração inteira. O bebê tiririri
Luta é o feminino de luto. E essa luta vi como uma missão. Entendi que meu lugar no cinema seria como autora também. Matar a morte e ressuscitar a imortalidade das Stellen de Toten! Canção de Baal, da peça teatral de Bertolt Brecht. Interessou pela misoginia do personagem Baal. É um poeta misógino, um mau caráter, um destruidor de mulheres. Esse personagem me interessou. O que me inspirou a fazer esses filmes foi a necessidade de falar sobre a mulher, sobre o feminicídio escandaloso, sobre a morte aos gays, aos trans, falar sobre a cultura indígena, esquecida, massacrada. Numa sociedade arcaica, só se pode esperar designações como a mulher de, a mulher do outro, a mulher daquele, a ex-mulher, ou a viúva, a mulher como segunda pessoa. Ser mulher é saber se defender, porque a barra não está fácil e nunca esteve. Todas nós, mulheres, passamos por uma situação desagradável, em que nada da nossa vontade estava presente. Eu sofri abuso infantil, abuso juvenil, depois abuso de mulher com filha. E o abuso humilha. Humilha profundamente. Enquanto na sociedade machista, algumas mulheres forem invadidas e humilhadas por serem consideradas vadias, somos todas vadias, somos todas santas, e somos todas livres, e somos todas fortes. O maior ato criativo é a construção da própria vida. O epicentro do mundo.
O Brasil é um dos líderes mundiais em assassinatos de pessoas trans. A exibicionista saúda todos os gêneros atravessados e marginalizados através de milênios de cultura. A trama é simplesmente essa: mudar a face da Terra. Essa é minha cidade e eu grito verdades. Fakir é uma palavra árabe que quer dizer pobre. É também uma arte milenar, uma prova de resistência à dor, à fome. Achei muito interessante esse tema. Todas as faquirezas, as artistas da época, eram fichadas como meretriz. Até o fim dos anos 50 era assim. E era a mesma ficha que identificava as prostitutas e as mulheres que trabalhavam nos cabarés, eram essas fichas que identificavam as artistas. O problema é o poder. Eu fui presa porque citei em aula o teórico político anarquista russo, Bakunin, morto em 1876. Alegaram subversão e formação de quadrilha. Depois disso, eu e ele fomos considerados suspeitos. Eu recebi um mandato de prisão. A sabedoria, a saúde. A saúde, que é a sabedoria e que é a grande deusa. Amo os personagens, amo as transformações que eles passam, as revelações. Hoje alguém vai saltar o apartamento precisa de Deus. Era todo um passado feito, a mocidade vinda da parede me dizer. Bateu pra luz, vai ser só essa, mas é assim, vai dar aquele fundo mudando, tá vendo? Sei. Legal, né? Acho legal, acho bonito. É, então essa aí vai cair, pode cair. Quando você se requebrar, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Eu sou um desses personagens reais que perguntam quem sou eu. A resposta é mutante. Ela não é a mesma.
O trabalho é esse, é descobrir a luz própria. Somos todos estrelas. Nascemos para brilhar.